Irmãos, graça e paz seja convosco. Nessa semana que vamos iniciar, os 10 dias de oração, que é o programa do Ministério da Mulher que nós temos na Igreja Adventista, eu tive o prazer de adquirir uma camisa. Olha só, essa camisa é feita por um irmão nosso da igreja, aqui de Pernambuco, do Ibura, o R5. E depois eu vou deixar para vocês o contato. Um precinho bem acessível, uma camisa de uma malha muito gostosa, uma malha fria. E fiquei extremamente satisfeito, tá bom? Eu vou deixar aqui até na descrição embaixo o número do nosso irmão Roberto, da igreja do R5, daqui de Recife. Se você é daqui e quiser adquirir a camisa, então você pode fazê-lo. Olha, não estou ganhando nada, tá bom? Deixar bem claro aqui, eu estou só dando uma força para ele, já que ele vive com esse tipo de comércio também. Ele faz camisa do Caleb, fez camisa também, vai fazer da Semana do Calvário, e aqui está fazendo os 10 dias para aqueles que gostam de estar com a camisa voltado para o tema que a igreja está promovendo algum evento. Mas o tema da lição de hoje é um tema bastante crucial. Onde está Deus? Onde está Deus quando acontece uma catástrofe enorme? Uma certa vez foi feita essa pergunta. Onde Deus estava quando aquele homem entrou no cinema e saiu atirando em todo mundo? Onde Deus estava quando uma pessoa de má índole arromba uma casa e pega uma criança e faz todo tipo de mal para com ela? Onde Deus estava quando afundaram-se o navio e ali muitos pereceram? Onde estava Deus quando essas coisas aconteceram? A resposta que nós damos é a mesma que se encontra na Bíblia, quando no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, Jesus perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Onde o Senhor está agora? Parece até que Deus não está presente. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente. O seu socorro presente não deve ser atrelado simplesmente com um socorro de tirar daquela situação. Aí você pode chegar para mim e dizer assim: mas Abel, o que significa socorrer se não auxiliar? Irmãos, considere, nós estamos num mundo de pecados. E aonde estamos, nosso mundo jaz na mão do maligno. Deus, se tiver de escolher entre me livrar da morte para este mundo e me salvar para a eternidade, Ele vai permitir com que a primeira coisa aconteça. Mas isso não deve ser visto como um Deus que me abandona, um Deus que simplesmente não faz menção ou não se importa com a minha condição. Todos aqueles que servirem a Deus com fidelidade, eu digo a vocês sem medo de errar, todos aqueles que servem a Deus com fidelidade, passarão por provações. O próprio Paulo fala isso, né? Todo aquele que quiser viver piedosamente passará por perseguições ou sofrerá danos. Enquanto estivermos aqui, do outro lado da eternidade, iremos passar por isso. Olha o que aconteceu com Abel, o primeiro mártir da história. Abel não fez nada para merecer aquilo. Caim foi até ele e o assassinou. Então, assim, o final do texto, que se faz menção à própria pessoa de Abel, em Hebreus capítulo 11, ele é o primeiro da galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício, ou o maior sacrifício. Então, assim, ele pereceu. A morte aqui, ou seja, ele morreu, perdão, pereceu não, ele morreu essa morte. E quando fala assim, pereceu não, é o que está lá em João 3,16, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, o perecer quer dizer morrer eternamente, mas tem a vida eterna. Então, assim, o próprio Abel sofreu a morte aqui. Deus não o abandonou. Por mais que ele pergunte a Caim onde está Abel, teu irmão, Deus sabia onde ele estava. Além de Deus ser onisciente, ele também é onipresente, conhece todas as coisas e está em todos os lugares. Embora, quando as catástrofes acontecem, não devemos atrelar isso com um abandono de Deus, ou Deus deu as costas. Deus tem o seu propósito para tudo aquilo que ele faz. Nós não conseguimos entender tudo. E aqui, esses salmos que são relatados pela autora, eu vou ler alguns deles, né, para não ficar extensivo, mas o Salmo 42 e aqui os demais salmos, todos eles foram escritos em contexto de perseguição, de angústia, de situações que parecia que Deus tinha de fato abandonado o seu povo. Mas olha aqui o Salmo 42, este salmo aqui é um salmo de um lamento comovente de Davi, onde ele estava refugiado em rochas e ali ele entoou esse cântico. O título dá uma descrição de que foi os filhos de Coré que o fizeram.
mas através dessa didática aqui, que é dito por Coré, o livro chamado Educação, e na página 164, aqui diz assim, 164. Em sua varonilidade, como fugitivo a quem se procurava prender, encontrando ele refúgio nas rochas e cavernas, escreveu: Ó Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? E aí, o verso 11, que é o texto que está aqui, do capítulo 42, diz assim, ó, por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Diante da angústia, por mais que ele estivesse em situação adversa, Davi não deixou de acreditar que Deus, em meio àquela condição de perseguição pelo seu filho Absalão, estaria ali com ele. Mas ele argumentou em relação a isso. Os demais salmos, o Salmo 63, que interessantemente, o Salmo 63, ele não contém nenhuma petição, mas é um salmo que também, inicialmente, deixa eu ler aqui para vocês esse salmo, inicialmente ele demonstra uma situação de aparente abandono. Aqui, no capítulo 63, o texto diz assim, ó Deus, Tu és meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo. O que eu encontro, irmão, nesses salmos é uma condição de sequidão. Onde Deus está, com certeza Ele nos dá águas que vêm regar a nossa condição da qual nos encontramos. Lembre-se que fala assim, leva-me para junto, o Salmo 23, né, das águas de descanso. Então, esses salmos que nós temos aqui, 42, 63, 69, no verso 3 especificamente, fala muito de sequidão, em situação onde parece que Deus abandonou e agora o povo está passando por uma situação de hostilidade, de abandono, de desprezo. Mas não é assim que acontece. O Salmo 102, para nós fecharmos aqui, e eu gostaria de ler especificamente o verso 7 do Salmo 102. Salmo 102. Esse aqui é um dos salmos considerado como um dos salmos mais tristes, no sentido dos salmos penitenciais. Nós falamos ontem sobre o Salmo 88, que dentre todos os salmos é um salmo que não demonstra ter esperança, mas demonstra ter perseverança. Mantém-se em condição de oração constantemente. E aqui, nesses versos aqui, irmãos, do capítulo do Salmo 102, ele dá a descrição de aves que vivem em solidão. Pelicano, coruja. Você não consegue ver várias corujas voando, ou vários pelicanos. Geralmente eles estão só. Aí ele fala assim como o pelicano que anda sozinho, que está sozinho, assim como a coruja na noite que se encontra solitária. Assim eu me considero. Mas o final do texto diz assim, 27 e 28 do Salmo 102. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim, mostrando que Deus é eterno. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti estabelecerá a sua descendência. Essa é a maior dádiva, a maior satisfação, a maior alegria. Deus estará com o seu povo, mesmo quando as coisas adversas acontecerem. Quando Deus clamou, o que está no Salmo 22, e ele diz lá, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele clamor que foi extraído de um cântico do Salmo 22, e o verso 1, é uma evidência que a nossos olhos Deus tivera abandonado o seu filho. Lembre-se que Jesus chegou a dizer, o Pai sempre está comigo e nunca me abandona. Quando eu observo isso, e essa expressão, e eu li para vocês o texto do livro, O Desejado de Todas as Nações, o capítulo Está Consumado, quando Jesus diz assim, por que me desamparaste? Os anjos e o Pai estavam ao pé da cruz com ele ali. Ele não foi abandonado, mas os pecados de toda a raça humana que estava sobre ele fez com que ele não sentisse a sua presença. Não sentisse que ele estava de fato ali. Não seria a mesma coisa conosco hoje? Quando as angústias vêm com grande força, somos tentados a pensar que Deus nos abandonou, que Deus não está ali. Às vezes eu escuto até gente falar assim, onde está Deus agora? Onde está o teu Deus? E alguns até brincam chamando o outro de terra seca, ou terra seca. Quer dizer, aí as pessoas que falam, Senhor, molha a minha terra, pois ela está árida, ela está em sequidão. Ou seja, a tua presença me traz
uma condição diferenciada. A tua presença me faz sentir abastecido. Eu estou agora firme, como diz o Salmo 40. Esses salmos aqui falam assim, estou afundando no lamaçal. Aí o Salmo 40 diz assim, esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu. Tirou-me de um lamaçal e colocou-me firme sobre uma rocha. Quando estamos firmes na rocha que é Cristo, as adversidades irão vir, mas nós não iremos perguntar onde o Senhor está. Iremos simplesmente dizer, Senhor, eu não consigo te enxergar. A minha visão física não consegue te ver, mas que a minha fé me fale tão alto que consiga te enxergar mesmo que eu não te veja. Ainda que viemos a passar pelo vale da sombra da morte, que nós não viemos temer mal algum, Deus estará conosco, mesmo que o vale nos faça pensar ou sermos tentados a perguntar, Senhor, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não vê isso aqui? Deus está ali também. Não é fácil, porém, quando a fé é utilizada com racionalidade, e aí Paulo enfatiza, né? Andamos por fé e não por vista. Andemos por fé. Andemos acreditando no que Deus há de fazer por nós. E assim, a sua presença, embora não seja sentida, mas ela seja vivenciada, porque nós agimos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vivamos com fé, para que dessa maneira, a fé que Deus quer nos conceder, nos qualifique para a confiança maior. E que assim sendo, em meio à adversidade, não perguntemos onde Deus está, mas Senhor, obrigado por estar aqui, mesmo que eu não te veja. Mas a minha certeza e garantia é que a sua presença se faz presente. Deus abençoe você e que nós possamos sempre na adversidade não esquecer da presença constante do nosso Pai Celestial. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho para ser o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Que tenhamos esperança e fé para acreditar em tuas promessas e a certeza da tua presença sempre. Dá-nos um bom dia, Senhor, perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.